deixado sem alimento e eles passarem dias lá, eles esperarão que aquele que é considerado mais fraco morra, como põe Charles Darwin na sua seleção natural. Isso é o que seria mais correto, apesar de brutal, dos réus fazerem. Esperar que um deles morresse para que se alimentassem. Nesse caso, eles não estariam aqui sendo julgados. Apesar de ter sido uma morte nojenta, grotesca, isso não é crime. Pode-se citar um fato comum que ocorre na África e também no nosso país, de pessoas que passam fome, de pessoas que não têm alimento, de pessoas que racionalizam os seus alimentos, tanto água quanto comida. E simplesmente não saem por aí matando pessoas para comer, para se alimentar delas. Outro caso bem interessante que nós podemos postar hipoteticamente falando, é o caso de, vamos supor, eu tenho um irmão que está precisando de um coração. Todos aqui têm um coração. Simplesmente eu estou com vontade de arrancar o seu coração e dar para o meu irmão. Eu posso fazer isso? Não. Exato. Porque eles têm a prepotência de pegar Roger e matá-lo? Sim, houve realmente um tipo de proposta vinda de Roger. No entanto, a proposta dele foi retirada, digamos assim. Não foi feito como um contrato, como alguns estão insinuando. Eu gostaria de saber que qual de vocês nunca voltou atrás com uma decisão? Que antes pensava algo e depois simplesmente teve isso como algo ridículo, algo tosco, algo tolo. O estado de necessidade é completamente anulado nesse fato, porque a alegação deste só pode ser considerada a prevalência do imediato. Estes réus esperaram 3 dias. Imediato quer dizer na hora, exatamente naquele instante. Eles esperaram 72 horas até matar Roger Wellman. Como vocês podem constar no laudo da artigo, se tu quiser passar para os outros, nos tópicos 4 e 5, nós dizemos como foi encontrado o exame externo de Roger Wellman e o exame interno do mesmo. Há necessidade também de citar a teoria da pedra da chance, não no âmbito da jurisdição, mas no âmbito da análise social, que se fundamenta, visto que o fato de um dos réus, segundo o depoimento anterior dado por Don L. Fuller, jogar o dado de Roger Wetmore impossibilita que este possa ter suas chances de evitar o prejuízo, que no caso é a vida, a perda da vida dele. Isso já nos remete novamente ao fato de que Roger Wetmore não desejava participar deste tal jogo de sorte, digamos assim. Eu quero saber se esse laudo vai exposto no laudo. Na primeira instância, não. Não na primeira instância. Apresentar prova nova sobre instância. Não pode apresentar novo acerto probatório sobre instância. Considere como não lido esse laudo foi apresentado para vossas senhorias. Não pode apresentar prova nova. Então eu gostaria de perguntar como eles arranjaram essa gravação, porque isso é prova nova. Apenas o que nós ouvimos foi o fato de eles terem falado. Realmente a conversa que eles demonstraram. Isso seria uma prova nova, porque é uma gravação. A única coisa que nós tivemos foi o depoimento dos 4 réus na primeira instância. Na segunda instância eles estão mostrando. Mas foi comprovado que eles conversaram, então eles só simplesmente Não, pois é, exatamente, foi comprovado. Foi um laudo anterior, o laudo foi posterior. Vocês 10 minutos. Se vocês finalizaram, a gente passa a palavra para vocês. Vocês finalizaram? Não. A gente gostaria que a gente, meu colega falou, colocar a questão do seguinte. Esse homem, ele
arrebentadas. O corpo foi estraçalhado por 4 pessoas. Ele voltou atrás. Será que realmente as coisas que a gente faz, vocês não podem voltar atrás na decisão? Se os réus, eles ficaram com problemas alucinógenos, então quer dizer realmente que eles não estavam numa condição perfeita de julgar a vida de outra pessoa. Por mais que eles digam que o Roger propôs, ele desistiu. Não foi ele que jogou esses dados. Não foi a mão dele que lançou. Ele voltou atrás da decisão dele. Quando ele falou com o acampamento, ele perguntou as condições. Eles iam ser resgatados em 10 dias. Um corpo só morre por inanição depois de 40. Eles tinham comida. Eles tinham água. Se eles não tivessem água, eles já tinham morrido, porque a caverna é feita de calcário. Se eles estavam sem problema de alucinação, eles também não poderiam ser culpados do fato de matar o Roger. Se eles têm problema de alucinação, então eles ainda estão. E eu gostaria de requisitar esse tribunal que a pena deles, então, fosse em um hospital, em uma clínica. Manicômio judiciário. Porque não tem como uma pessoa que... Porque se eles realmente não estavam em capacidade mental, por que eles não se comunicaram por fora? Porque eles não perguntaram porque o rádio tinha vida. A falta de capacidade mental não foi somente no momento que eles estavam na caverna, porque agora eles se estão sendo julgados Agora Um fato como este realmente traz muitos traumas para estes caras réus. Realmente nós não consideramos eles monstros terríveis, como a própria família de Roger está ali, considerando, entristecida por este fato. No entanto, nós temos uma coalição. a gente está falando aqui de uma sessão. Como o próprio advogado acabou de dizer, ele não está em sua faculdade mental correta. Ou seja, ele tem que ir ao manicômio judiciário. Vejam, este rapaz. Mas a falta de faculdade correta não vem do processo do trauma, não acho. Exatamente. Creio que não seja necessário vocês afirmarem que eles estão loucos. Eles poderiam se passar por tratamento psicológico com médicos sem remédio. Na primeira instância. O manicômio judiciário seria para pessoas que têm problemas mentais, e não para pessoas que estão passando por trauma. O manicômio seria um local onde eles seriam retirados da sociedade e passariam por tratamentos por, acredito que precisam de um longo período de interrompido. Um instante, Pamela, essa questão suscitada por vocês, como será a pena dos réus, isso vai ser a liberação de vocês, tá certo? Cabe a acusação propor o que achar mais conveniente e a defesa sustentar a absolução do réu. Então, esse argumento você pode levar para o conselho de sentença, se você achar salutar. Estaremos aqui, estamos falando de uma questão séria, porque gente passa fome todos os dias por aí. Por mais que seja um problema, que eles tenham tido um problema com a cabeça, mas eles não são os únicos a terem tal problema. Tem criança passando fome que não mata ninguém. Porque 4 homens crescidos, desse tamanho, não têm consciência. Se fosse da família de vocês, será que vocês gostariam se fossem vocês na situação? Gente, ele foi torturado como ele foi morto, possivelmente. Eles não tinham instrumentos para fazer uma morte rápida e limpa. Eles comeram diretamente do homem, eles deram dentados no corpo. Nós não poderíamos deixar de julgar. Nós não podemos deixar de julgar o fato, porque simplesmente está passível de erro. Assim como eles estão passíveis desse erro, nós também estamos passíveis do erro. Você pode muito bem sair no meio da rua e matar alguém, mas não é por isso que o âmbito judiciário vai deixar de julgar. Tem que haver uma correção. Temos que considerar isto como um crime, apesar das circunstâncias. E eles tinham água, eles tinham total condição de sobreviver, eles já tinham se alimentado. Só por culpa de 10 diazinhos de fome. Com água, É mas muito. para
justificar a perda conflita. Vamos pensar, existem várias questões. Não, mais 10 dias. Mas, Dá pra ver pelo essa que coisa. foi posto, eles estavam sem noção de tempo. Como eles teriam noção de 10 dias? Eles não mas tinham noção os de réus tempo. acabaram de Porque dizer eles uma não média de 18 dias. Eles não tinham uma noção certa de tempo. E o acampamento, Mas- quando foi constatado, já passavam dos 20 dias. Contratados, já eram 20 dias. Eles já estavam se alimentando desse tempo. E outra, eles tinham pilhas nesse rádio. Não se deixem ludibriar porque eles não terem entrado em contato. Eles tinham sim, cara. Eles não contataram porque não quiseram. Porque eles poderiam ter tentado. Porque se você estivesse numa situação de risco, você ia fazer esse rádio funcionar e ia tentar umas 3 milhões de vezes. 3 milhões, 3 Eles milhões. tentavam, licença. Eles Não iam era apenas eles iam para falar. por favor, não E nos depoimentos dos réus, vocês viram que no máximo que eles falaram, eles tentaram fazer uma conexão e não conseguiram, supostamente. Mas o rádio tinha sim condições de entrar em conexão com o acampamento e eles podiam sim ter mais informações. O Estado não abandonou eles, eles iam ser resgatados, eles tinham condições de sobreviver. Eles mataram um homem sem justificativa nisso. O estado de necessidade não é constatado aqui. E o Roger voltou atrás com a palavra dele. Pessoas passam fome, mas não é por isso que saem matando outras pessoas. Será que vocês vão dizer para a família do Roger que está ali sofrendo? Vocês têm coragem de dizer que não foi um crime? Eles sabem que o ente deles foi morto por devorado. Faltam 4 minutos. A gente, só para terminar o curso, só para terminar o curso, a gente quer só reafirmar que nós não pedimos pena de morte. Nós não pedimos pena de morte, nós pedimos um tratamento intensivo, que eles sejam retirados da sociedade. Passem por um tratamento com médicos, com nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, e depois de um certo tempo, de acordo com o que os médicos falarem, o doutor Davi pode começar esse tratamento, já que ele tem, já tem sido informado pelos réus, caso ele seja especialista, não sei. Eles podem fazer esse tratamento e ser recolocados na sociedade. Nós não estamos dizendo que eles sejam criminosos, etc. Simplesmente, eles passaram por uma certa situação e devem ser julgados. E até que ponto vai essa loucura? Porque não há nenhum laudo médico constatando. Eles estavam numa situação difícil, como todo mundo pode estar. Eles tiveram ainda, continuam a andar até hoje. Se continuam, Nós não podemos inserir isso. No entanto, na primeira instância, assim que eles saíram da caverna, eles foram acompanhados por psicólogos e tudo mais, mas eu acho que eles não estão completamente na sua faculdade mental. No meu caso, eu estou achando isso. Eu não sei, um médico poderia averiguar melhor nessa situação. Mas nós podemos notar pelo rosto desses caros senhores, podemos notar pela risada que ele deu, que realmente ele não está levando isso muito a sério, digamos assim. Nem o senhor. Era a minha vez de falar. Não se manifesta. Não era a minha vez de falar. não estamos julgando. Exato, ela acabou de dizer que questão- estava traumatizada. Acabou de falar, vejam só. Gente, a gente não está julgando aqui uma questão de alucinógenos agora. A gente está julgando aqui o ato de eles terem matado um homem quando eles tinham total condição de sobrevivência. Eles não têm justificativa para terem matado. Se algum de vocês tiverem alguma hipótese que eles mataram, porque eles não tinham condições de sobreviver. Eles tinham como contratar um acampamento médico. 50 segundos. Podiam perguntar isso. Eles não perguntaram porque eles não fizeram. Eles mataram, podem alegar por falta de informação, mas foi uma informação que eles não buscaram. Algum questionamento sobre a acusação? Eu acho que se uma pessoa está com... Ordem do tribunal. Se uma pessoa está com problemas mentais, se ela está tendo alucinação, com certeza esse fato conta na hora do ato. Depois, eu estou falando não conta se eles estão tendo alucinação agora. Não, Quero te dar uma opinião diferente. Ordem, por favor. Senhores, 15 minutos, senhor Jesus. senhores, 15 minutos e, por favor, a acusação não se refira durante o Eu só quero expor que eles se encontraram. E que uma questão que eles colocaram
passaram. E é só uma questão de trauma. Porque qualquer pessoa, quando passa por uma dificuldade, fica assim traumatizada, fica assim com medo, fica assim com medo. Qual é o ser humano que não tem medo do desconhecido? Principalmente essas pessoas que estavam com medo da morte. Eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse desligar a luz. Pode. Mas só que isso vai mudar. E que os senhores fechassem os olhos, por favor. Senhores de Deus. Imaginassem na situação em que eles se encontravam. Com fome, no desespero, sem saber se realmente iam ser resgatados. A ineficiência da oxigenação, o que provocou o frio no momento que eles estavam na caverna, não depois. O frio, vendo suas vidas acabarem sem poder fazer nada. Só com uma solução. Uma solução rejeitada pela sociedade. Ninguém está contestando que é uma forma desprezível de agir, mas era o único modo deles sobreviverem mediante a situação e ao estado de necessidade e o instinto de sobrevivência deles. Depois dessa situação em que eles se encontravam, eu quero deixar a pergunta: como é que no momento de cansaço e da dor da falência lenta do seu corpo, como iriam agir na racionalidade? Como eles iriam pensar em um meio com problemas psicológicos, com tudo que estavam passando e com a omissão do Estado? E quando foi perguntado o que eles poderiam fazer, ninguém respondeu. Ninguém ajudou, sabendo que poderia estar causando essa situação. Eles estão sendo tidos como loucos, como pessoas excluídas, que não têm direito nenhum, que devem ficar no manicômio, porque agiram por instinto. Quando se coloca uma pessoa numa situação fora do comum, ela age sim como um animal, para poder saber o que fazer. Se você estiver em uma situação como eles estiveram, eu tenho certeza que qualquer ser humano aqui agiria da mesma forma. A questão dos 10 dias que foi exposta pela linha dos engenheiros não foi uma questão certa. Foi simplesmente uma suposição se caso não houvessem outros deslizamentos, outros desabamentos. Ocorreu uma omissão do Estado, provocando a desproteção deles. Então, eles se consideraram afastados das leis, porque as normas do Estado não são feitas apenas de leis, são feitas pela situação em que eles encontravam, pelos costumes, por tudo que é feito na situação. Então, as atitudes que eram cometidas naquela hora era de competência para aquela sociedade feita pelos 5 exploradores, quem estava fazendo com que acontecesse alguma coisa, com que ajudasse na sobrevivência, uma forma de sair dali. O canibalismo é simplesmente um ato incontestável. É um ato inaceitável moralmente, mas que, por ser um ato de um retrocesso por conta da animalização que foi perdida pela racionalidade. Mas qualquer ser humano, em uma situação de extrema necessidade, ele age sim como um animal acuado que precisa da sua sobrevivência e precisa agir para que saia de uma situação como é que ele estava. Com medo do desconhecido, com medo da morte, com medo do que poderia acontecer. O crime foi intencional e o Roger não deveria ter morrido de forma cruel. Isso é um fato. Só que não devemos ver pela perspectiva de que foi uma vida perdida, mas 4 ganhos. Ele foi considerado um herói. É para ser considerado um herói. Porque ele morreu em prol da vida de todos aqueles que estavam com ele. Do mesmo jeito que bombeiros morrem pela gente, do mesmo jeito que soldados morrem, do mesmo jeito que todas as outras pessoas que estão servindo ao Estado morreriam para salvar a gente. A questão dos engenheiros que estavam lá e morreram, eles não tinham a noção de que, claro que eles correriam risco, mas eles não tinham total noção de que aconteceria uma fatalidade dessa. Então também não pode se levar em consideração que eles também sabiam que eles iam morrer e acabou-se. Eles tinham que arranjar sim uma forma de superar aquilo. E a
se eles estivessem de acordo com as leis, era para eles estarem em sociedade. Lá eles não estavam. Não podemos corrigir um erro com um erro ainda maior. Por que esses exploradores têm que ser condenados à pena capital? Entendam que eles já foram extremamente punidos pelo fato de estarem naquela caverna, naqueles escombros, com pouquíssima alimentação, sem saber se era dia ou se era noite, com todos os traumas, com todo o medo que eles estavam ali. Isso para eles vão levar para sempre. Isso já é a maior punição para eles. Vocês acham que eles realmente não estão sofrendo por humilhar a pessoa, um amigo deles? Isso já é uma grande punição para eles. Será que naquele momento de dor, que eles viram a vida acabando aos poucos, eles não estavam se sentindo punidos por qualquer tipo de atividade ruim que pode ser visto ruim pela sociedade? Será que a maior punição que eles tiveram não foi essa? De ver como que a única solução que eles iriam ter seria comer o próprio amigo? Que foi, como mostrou na gravação, a primeira pessoa que questionou o fato deles comerem e propôs a eles comerem um deles. É claro que ele se omitiu naquela hora do julgamento do jogo do dado. Só que ele fez isso porque ele sabia a possibilidade dele perder. Mas se ele achasse que realmente iria ganhar, ele não teria feito isso. Porque se fosse qualquer um deles, o Roger estaria como um réu. Ele teria comido sim. Como se fosse qualquer outra pessoa, geralmente, que estivesse na mesma situação, comeria. E os argumentos que a acusação acabou falando, da mutilação para poupar a vida do Roger, sinceramente não daria certo, porque não só o Roger morrer, talvez ninguém mais tivesse aqui. Devido às condições da caverna, podia ter dado alguma infecção, hemorragia, tinha várias condições que era muito mais fácil acontecer um problema do que uma solução que salvar uma vida. E devido à omissão do Estado, eles tentaram fazer um acordo entre eles em que pudesse resolver, para ser uma forma mais justa, entendeu? O Roger propôs e foi isso, ele acabou não tirando a sorte, ele não sopôs a jogar o dado, não foi pro jogo, mas não sopôs, foi um contrato feito por ele. E aconteceu, e eles falaram também que foi selvagem a morte, eles só tinham pedra, não tinham garfo, né? Daria assim pra fazer nada do tipo, tinha que ser selvagem a morte, não tinha outro meio, entendeu? Isso. Senhores, depois de tudo que foi exposto, depois de tudo que eles passaram, depois de se colocar na situação que eles estavam, eu peço bom senso na hora do julgamento desses, porque eles agiram mediante o estado de necessidade, o tipo de sobrevivência. Foi um ato vital, foi um ato que eles mesmos consideram que foi uma coisa muito ruim para eles, mas que era o único meio deles sobreviver. Então, qualquer pessoa que estaria numa situação sem qualquer caminho para desviar desse tão grotesco, tão brutal, eles teriam feito. Nenhum deles tem antecedente criminal, nenhum deles agiria dessa forma se tivesse na sociedade comum. Então, devido às circunstâncias em que eles se encontraram, qualquer ser humano agiria por essa perspectiva de agir em prol da sua sobrevivência, em prol de sair daquela caverna bem e vivo. Vocês ainda dispõem de tempo, Tá certo. Eu quero só finalizar com uma frase. Não podemos absolver os acusados por paixão ou caridade, mas pela razão. Pois condenamos não seria fazer justiça, mas sim fazer vingança. Senhores jurados, agora nós iremos para fora para A gente só pede que as perguntas deles sejam rápidas, porque eles já se colocam no tempo. Tá, tem? Senhores jurados, os nossos réus são pessoas da sociedade. Então, eles devem, apesar do acidente, serem julgados de acordo com as leis da nossa sociedade. Traumas podem ser levados por toda a vida. Não queremos a exclusão desses homens na sociedade.
mas sim que eles possam retornar à vida em sociedade. Porque esses traumas, com certeza, não são traumas que eles vão levar por 1, 2 dias, mas eles vão levar provavelmente para a vida, se não forem acompanhados por médicos, por pessoas que realmente entendam sobre isso. Já citei o fato de a animalização ser totalmente incorreta nesse caso, porque, como já citei para todos, o caso dos cães em uma matilha, eles não agiriam dessa forma. Agiriam pela seleção natural que Darwin já colocou em seu livro. E que tenho certeza que muitos aqui, se não todos, sabem exatamente do que isso se trata. Gente, a gente está falando aqui, muito em razão, muito em questão, e eu concordo em certas questões, até com a defesa, o que a defesa falou. Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte: eles tiveram esse ato, mas não foi uma unidade de sociedade, eles não precisavam mesmo disso. Eles tinham condições de sobreviver, eles tinham condições de se comunicar no exterior. Se eles estão sofrendo, quem dirá a família desse réu, dessa vítima? Se a defesa, como a defesa mesmo disse, eles eram amigos, você vai para uma caverna com um amigo e você não vai tentar salvar todo mundo. Porque o Roger, ele não se absteve só na hora do dado, foi antes. Quando eles estavam combinando, ele tentou sair antes. Aí não deixaram, porque supostamente o contrato entre eles tinha sido feito dentro da caverna. Como se dentro dele... Entenda só uma coisa, pessoas são pessoas. E não veio para justificar. O Estado não está falando. A defesa agora pode fazer. Eles dizem que por eles estarem assim, eles têm que ser punidos pela sociedade. Mas se eles já foram punidos, eles não estão passando pelo trauma. Agora eles precisam ser internados, eles precisam ser excluídos, como eles mesmos estão dizendo, porque eles agiram por instinto. Animalização, sim, aconteceu porque todos nós somos animais. Todos nós, porém, somos racionais. Mas numa ação como essa, todos agiriam por seu instinto, pela sua sobrevivência. Numa situação em que você estivesse num trem, com 2 vagões, um com 30 pessoas e com uma pessoa, qual você salvaria? A de mais gente ou a de uma pessoa? A questão dos cães, em particular deles, não quer dizer nada. Porque os cães, eles podem ter... na situação em que eles estavam, é como se fosse num galinheiro. Quando você tem uma galinha de grande que está num local pequeno, ela vai matar as outras galinhas para se alimentar. Não quer dizer que eles vão matar porque estão com puro estresse, não. Eles mataram porque eles não estavam no local habitual deles. Se essas galinhas estivessem num espaço aberto com a alimentação necessária, elas também não fariam a mesma coisa. O caso deles é esse. Se eles estivessem na sociedade normal, num local onde eles realmente habitam, eles não fariam a mesma coisa que eles fizeram lá. Se eles tivessem outras alternativas. A hora do dado ele só mentiu sim, e foi na hora do dado, não foi antes, porque quem propôs foi ele. Não estava nem consigo usar esse lugar com imparcialidade. Ei, professor, é melhor a gente ir lá também. Não, né? A gente é invisível.